Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus irmãos e minhas irmãs. Hoje eu não vou ler a Bíblia para vocês. Vou falar aonde está a explicação que eu quero passar para vocês hoje. Nós vamos falar de Domingo de Ramos, né, de Domingo de Ramos e da caminhada, a trajetória de Jesus até a crucificação. Pois bem, dia Domingo de Ramos, São Lucas capítulo 19, versículo 28 a 48. A caminhada, Domingo de Ramos representa a caminhada de Jesus a Jerusalém. É quando ele vai para Jerusalém para cumprir a Sagrada Escritura, né? Tudo que teria que ser cumprido. Então ele vai para lá, para Jerusalém, nessa trajetória. A multidão de gente acompanhando, uns com os ramos, outros estendendo roupa no caminho e gritando Hosana, né? O rei que vem em nome do Senhor, né, para salvar a humanidade. Então isso representa o dia do Domingo de Ramos. Então, quando Jesus chega em Jerusalém, né, nessa trajetória ele é programado rei, né, e que para muitos era surpresa, outros não aceitavam. Os fariseus pediam para Jesus para mandar os discípulos calar, né, e Jesus disse: se eles calar, as pedras gritam. Né? Mesmo que eles se calam, mas as pedras gritam. Porque o nome de Jesus teria que ser revelado. De qualquer forma, teria que ser revelado. Então não podia se calar. E como não podemos se calar hoje? Né? Então, o que acontece? Jesus chega em Jerusalém, ele começa, julgado, né, condenado em Jerusalém, porque os escribas, os fariseus, não aceitavam ele como rei, até porque não entenderam de que reinado ele falava. Eles achavam que Jesus ia ser rei, ia tomar o poder, né? Isso tem muita gente que confunde até hoje, coloca as coisas, bens materiais, a mais do que Jesus. Né? Então, julga ele, leva Pilatos. Pilatos, por sua vez, conversa com ele, vê que não tem culpa, né? Não acha culpa nele. Aí volta, fala para os judeus, os escribas, os fariseus ali, que não tinha achado culpa naquele homem, mas eles obrigam, né? Grita que quer ver ele crucificado, prefere que solta um ladrão e condena ele. Então Pilato acaba lavando as mãos, entrega Jesus na mão deles para eles fazer o que querem. Então Jesus segue em rumo ao Calvário. Nessa trajetória é onde Jesus encontra com Simão Cirineu, né, que ajuda a carregar a cruz. Então veja só, nós não tem como seguir Jesus sozinho. Nós precisamos um dos outros. Até Jesus precisou de ajuda quando carregava a cruz. Nós também, na nossa trajetória da vida, nos momentos difíceis, nós precisamos um dos outros. Né? Na caminhada rumo a Cristo, não tem como nós ir sozinhos. Nós precisamos de pessoas para nos guiar nesse caminho. Nem tudo que nós lemos aqui dentro do livro sagrado nós entendemos. Para isso nós precisamos passar primeiro pelo estudo para poder entender o conteúdo que está aqui dentro. Pois bem, Pilato lava as mãos e entrega Jesus. Jesus
depois de crucificado, depois de espancado, coroado com espinho, né, carregando a cruz a distância longa e apanhando, depois dele crucificado, eles dão para ele um vinagre no lugar de água para matar a sede. Isso é uma humilhação tão grande que Jesus passou e que nós temos que refletir essa trajetória que aconteceu com Cristo por culpa nossa. Essa outra parte que eu estou explicando para vocês está no capítulo 23, versículo de 1 a 49. É bom que vocês leiam tudinho, detalhadozinho, para entender a trajetória que aconteceu, porque ler é muito fácil. Agora, o difícil é imaginar, raciocinar como aconteceu naquela época, como foi duro, como foi tremeroso, como o povo foi usado pelo maligno. Então, aquele acontecimento, para os escribas, os fariseus, os judeus ali, para eles era motivo de alegria. Eles estavam tendo aquilo como uma farra, né, massacrando o Cristo. E Jesus suporta passar por tudo isso para que nós ganhássemos liberdade. Isaías fala passo a passo a respeito disso que Jesus ia sofrer. Então, essa liberdade que Jesus pagou com a crucificação, não é liberdade para nós viver a vida como nós quiser, não. É a liberdade do pecado, da escravidão do pecado. É a liberdade de nós ser livre e aderir à promessa de Deus, em rumo ao caminho da salvação. Esse é o tipo de liberdade. Muitas pessoas confundem. Pensar, Jesus Cristo me deu liberdade para mim fazer da minha vida o que eu quero. Não, não foi. Ele libertou nós da escravidão do pecado, para que nós fosse livre, né? Para que nós não fosse mais oprimido, tá? Então veja bem, o que acontece com Jesus lá crucificado? Quem estava do lado dele? 2 condenados. Então, um começa a zombar dele. Olha, se tu é o Cristo, por que tu não salva a nós e a ti? Por que não salva a ti mesmo? O outro vai e fala, rapaz, nem você de pendurado aí nessa cruz, você não raciocina, não arrepende. Nós, pelo menos, é merecido o que nós estamos recebendo por causa dos nossos atos. Mas esse homem não fez nada. Nesse momento ele vira para Jesus e disse, Senhor, lembra de mim quando estiver no teu reino. Jesus diga, ainda hoje você estará comigo no paraíso. Olha aí. Jesus ele espera que nós se arrependa para poder nós ser livre. Esse homem ganhou a liberdade naquele exato momento. E olha que ele não conviveu com Jesus porque ele estava preso. Isso é que é uma prova de amor. Ele estava preso. Então ele não conhecia Jesus, não conviveu com Jesus, não aprendeu nada caminhando com Jesus, igual os discípulos, os apóstolos estavam. Ele encontrou com Jesus naquele momento, na trajetória da carregação da cruz rumo ao Carvalho. Então ele encontra com Jesus ali. Então, ele é inspirado ali naquele momento, através do arrependimento. Ele fica sabendo que Jesus era o rei lá no céu e não na terra. Olha, ele sabia que ele ia morrer ali. Ele sabia que ele ia morrer. Mas o que ele pede? Lembra de mim quando estiver no teu reino. Ele sabia que ele ia morrer ali naquele momento. Tá? E como ele tinha certeza que Jesus estava lá no paraíso, né? E ele vai e dá essa mensagem a Jesus.
Lembra de mim quando estiver no teu reino. Ó, Jesus lembra de nós todos. Espera por nós todos. Nós precisamos viver essa história passo a passo. Refletir esse acontecimento que foi dolorosíssimo. Uma pessoa ser condenada injustamente só porque fazia o bem. Qual foi a condenação que pesou em Cristo? Por ele declarar filho de Deus e por trabalhar no sábado. Só essas duas condenações que pesou para Jesus. Ele não tinha outro meio de condenar Jesus. Então condenou por esses dois motivos. Tá? Que vocês podem ver lá no capítulo 9, versículo 17, 18. Lá Jesus fala isso. O meu pai trabalha até hoje. E eu também trabalho. Porque a interrogação lá estava grande. O interrogamento, por que ele fez aquilo? Ele vai responder isso aí. Tá, gente? Então, gente, vamos sempre lembrar dessa caminhada, dessa trajetória. Porque ler o evangelho e passar por cima é muito fácil. Agora, vamos tratar de refletir. Tá? Então, vocês que têm Bíblia aí, pega, lê, acompanhe direitinho. Tá? Né? E o pessoal que acompanhava Cristo era pobre. Tá, gente? Não estava acompanhando Jesus por dinheiro, não. Pelo contrário, ele estava abandonando o dinheiro para seguir Jesus. Lá em Atos capítulo 2, versículo 42 a seguir. Vocês veem isso. Que quem tinha as propriedades vendia e entregava o dinheiro ao pé dos apóstolos e daquele dia em diante ele seguia Jesus. Então, precisamos ter Jesus em primeiro lugar. E não o dinheiro. As outras coisas vêm por acréscimo. Deus sabe do que nós precisamos. Tá, meus irmãos? É preciso nós viver essa história sem interesse em dinheiro. Buscar Jesus por amor. Igual o crucificado lá buscou. Naquele exato momento. Foi a pedra preciosa nas mãos do crucificado. Lá junto com Jesus. Que foi perdoado e está lá no paraíso. Ser santo, viu, gente? Nós precisamos ser santo. Aquele homem é santo. O santo é esse, que arrepende e busca a salvação. Igual aconteceu com aquele homem. Esse é o nosso caminho. Nós precisamos ser santos. Precisamos largar o passado. Arrepender das coisas erradas que praticamos. Tá? Tá bom, meus irmãos? Eu quero pedir vocês que me ajude a divulgar esse trabalho, tá? Ative o sininho, seja um membro, seja inscrito lá, né? Passa esses vídeos para as pessoas que vocês conhecem, para que eles tenham um pouco de conhecimento também dessa história que eu estou passando para vocês, tá? Seja inscrito para vocês verem os outros vídeos do início, que está lá na plataforma do YouTube, tá beleza? Deus abençoe a todos, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. E para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.